Medidas administrativas. Vamos dar uma olhada aqui nas medidas administrativas que a empresa pode tomar em função dos nossos espaços confinados existentes dentro das frentes de serviço. Manter cadastros atualizados de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados, respectivos riscos e respectivos riscos. Isso aqui é importante, senhores, para identificar esses espaços confinados, até porque é necessário, em alguns momentos, ter uma rastreabilidade desses locais e essa identificação acaba ajudando muito no controle, né, e risco existente em cada espaço confinado. Né? Um espaço confinado às vezes tem um risco diferente, né, de alguns outros, e é importante essa identificação, até porque saber quais equipamentos utilizar em determinado local e o e a instrução dos trabalhadores quanto a esses riscos existentes e suas particularidades. B. Definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos em espaço confinado. Aqui é definir as medidas, né? De repente, um acesso ao espaço confinado próximo do local de grande circulação, então tem que definir quais os equipamentos a serem utilizados, barreiras, fitas zebradas, cones, né? Meios que eliminem os riscos para as pessoas que estejam direta e indiretamente, com identificação, locais, né, para esse local se tornar mais seguro para os funcionários. Manter sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado, conforme anexo 1 presente nessa norma. Manter a sinalização enquanto perdurar as atividades, os locais têm que estar identificados, né, para assim evitar acidente, tanto para terceiros como para as pessoas que estão ali envolvidas na atividade. Implementar procedimento para trabalho em espaço confinado. Esses procedimentos é por meio da análise preliminar de risco, que faz a identificação dos serviços a serem realizados e implementar medidas de acordo ao que vai ser desenvolvido. De repente tem que fazer uma instalação de uma bancada, tem que a atividade no local onde vai ser executado é preciso retirar algum determinado material. Então essa implementação do procedimento de trabalho é definir a estratégia de como vai ser a melhor execução da atividade, né? Implantar esses procedimentos para estar melhorando as atividades no momento que estejam sendo desenvolvidas. Adaptar modelo de permissão de entrada, previsto no anexo 2, então a norma ela já disponibiliza o modelo, né, aqui no anexo, inclusive lá nos próximos slides iremos trabalhar quais as informações pertinentes que é preciso ter nessa PET, na permissão de entrada de trabalho, o nome da empresa, o nome do vigia, o nome do supervisor. Então, nesse documento vai constar o passo a passo também das atividades, o levantamento de risco. Então, a gente vai estar dando uma olhada na íntegra nos próximos slides desse modelo de permissão de entrada. Preencher, assinar e datar em 3 vias a permissão de entrada e espaço a permissão de entrada e trabalho antes do ingresso em trabalho em espaço confinado. Então, igual eu falei para vocês, no próximo slide a gente vai estar trabalhando essas 3 vias aqui, para quem são as pessoas que vai receber essas 3 vias. Tá? No próximo slide a gente vai estar trabalhando isso também. Possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da permissão de entrada de trabalho. Como eu mencionei aqui na linha A, né, esse possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade é uma identificação da permissão de entrada de trabalho. Você pode fazer ela por numeração, você pode fazer ela por algarismo romano, né? Normalmente quem cuida desse arquivamento, dessa permissão de entrada de trabalho é o SESLINT, né? O próprio técnico de segurança do trabalho, que faz o controle dessas rastreabilidade, né? Arquiva ali para o futuro uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ou para o futuro fazer uma identificação de qual atividade foi desenvolvida. De repente, para o futuro também, alguém que estava trabalhando naquele espaço confinado contraiu um câncer, uma doença pulmonar, aí tem uma avaliação, tem que ser feita uma avaliação
do que foi realizado no passado por esse trabalhador. Então, ali vai estar constando a atividade que ele exerceu. Então, esse controle dessa rastreabilidade é muito importante. H. Entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao vigia cópia da permissão e entrada de trabalho. Ó, aqui já está nos identificando duas pessoas que recebem a via das permissões de entrada, entregue para os trabalhadores autorizados e ao vigia cópia da permissão de entrada de trabalho. Consequentemente, a próxima via ficará com a empresa, com o SESMIT, para controlar. Então, uma via é para os trabalhadores, a segunda via para o vigia e a terceira para o grupo do SESMIT para fazer o controle dessas permissões de entrada. Vamos continuar aqui nossas medidas administrativas. Encerrar a permissão de entrada de trabalho quando as operações forem completadas. Quando ocorrer uma condição que não prevista ou quando houver pausas interruptas do trabalho. Então aqui, senhores, tem que ser encerrada a permissão de entrada no trabalho quando for complementada outra operação ou quando não tiver algo previsto, ou então quando a atividade for interrompida, então terá que abrir uma nova permissão de entrada de trabalho. Então tem que ser encerrada aquela permissão, em função disso, fazer uma nova avaliação de risco, a depender das circunstâncias, e abrir uma nova permissão de trabalho. Manter arquivados os procedimentos de permissão de entrada de trabalho por 5 anos. Aqui no slide passado eu já tratei um pouquinho sobre esse item aqui, que é justamente manter essa permissão de trabalho por um determinado tempo, para várias formas, para controle da empresa, para fiscalização do Ministério do Trabalho, se para o futuro houve algum problema, fazer essa rastreabilidade da identificação de alguma atividade laboral que foi desenvolvida no passado. Então, tem várias funções de manter arquivado esse documento. K. Disponibilizar os procedimentos de permissão de entrada em trabalho para o conhecimento dos trabalhadores autorizados, seus representantes e fiscalização do trabalho. Esse também que eu já mencionei lá atrás, todo trabalhador que estiver envolvido na atividade ou os autorizados tem que ter conhecimento dessa PET, e seus representantes e também a fiscalização do Ministério do Trabalho. De repente tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho, quer saber se está sendo desenvolvida de forma correta as atividades, se está sendo implantadas as medidas de controle, e é por esse meio que eles fazem essa avaliação. Verifica se está sendo implantada a PET. Às vezes, igual eu mencionei nos slides passados, que muitas vezes acontece, o trabalhador começa a desenvolver atividade depois que vai acontecer, que o pessoal vai emitir a PET. Então, às vezes, o procedimento de trabalho está sendo executado de forma incorreta, há uma denúncia, o Ministério do Trabalho vai fazer a verificação em loco, e é por meio dessa PET que eles verificam se realmente o procedimento está sendo feito correto ou não. E aqui é importante que fala assim, trabalhador com conhecimento para os trabalhadores autorizados. Mas aqui em linhas gerais, igual eu falei sobre a sinalização do ambiente, do espaço confinado, o interessante é que aquelas pessoas que, mesmo que não esteja diretamente envolvida na atividade, mas de forma indireta, a depender do local onde é o espaço confinado, essas pessoas também precisam receber orientação. Não quanto que está sendo desenvolvido na íntegra, mas conhecer um pouco desse espaço confinado, de seus meios de limitação, né? Os riscos, né? Algo que sirva de alerta para aqueles outros trabalhadores, mesmo que não estejam desenvolvendo atividade de espaço confinado, que tenham conhecimento mínimo para não ficar exposto ao risco. E designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificação ou identificando os deveres de cada trabalhador e providenciar a capacitação requerida. Aqui é a parte do empregador que tem que ser feita a identificação dos espaços confinados, né, as atividades, treinar aquelas pessoas que
que tem a função a desenvolver alguma atividade nesse espaço confinado, garantir que essas pessoas sejam treinadas e capacitadas, né, para que o trabalho seja realizado de forma segura. Estabelecer procedimento de supervisão dos trabalhos no exterior ou no interior do espaço confinado. Aqui é o papel do vigia, do supervisor, né? O empregador tem que garantir que esses dois colaboradores tenham recebido treinamentos e orientações, né, sobre o desenvolvimento das atividades e para que eles possam fazer esse monitoramento 100% seguro. Assegurar que o espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização de supervisão capacitada. Os trabalhadores, igual mencionei na linha anterior aqui, o vigia, o supervisor, o SESMIT, né, o técnico de segurança, a depender de alguns locais, uma avaliação mais minuciosa, às vezes envolve um engenheiro de segurança, enfim, toda a equipe do SESMIT e do vigia e do supervisor em relação a essa atividade aqui para um monitoramento 100% seguro. Mas lembrando da atribuição do vigia e do supervisor, tá? Essas são as primárias, tá? Quando eu mencionei aqui a parte do SESMIT, é depender de uma avaliação mais minuciosa, que tiver algum outro risco mais em potencial, ou se são frentes de serviço que esteja ali no momento para fazer uma avaliação minuciosa dessas atividades. Garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho. Lembra que eu mencionei aqui em cima, que eu falei sobre os trabalhadores, aqui, conhecimento dos trabalhadores autorizados e seus representantes da fiscalização. Aqui já tem uma linha mencionando que todos os trabalhadores serem informados dos riscos e medidas de controle existentes. Então, não só o trabalhador que esteja envolvido diretamente na atividade, mas outros também, para que possam identificar aqueles locais, né? Às vezes tem uma sinalização próximo de um corredor de acesso e esses funcionários têm conhecimento que ali está sendo realizada uma atividade. Normalmente, para fazer essas atividades, por exemplo, próximo de local onde tem bastante circulação e essa área depende de uma ventilação, normalmente vai ter extensão passando próximo, né? Vai ter apoio exaustor, vai ter o duto flexível ali de alumínio ou de plástico ali próximo. Então, esse trabalhador tem que entender, né, todos os funcionários têm que entender que ali está sendo realizada uma atividade e esse local tem que ser sinalizado. Né? O trabalhador, imagina que tropeça numa extensão e desliga um exaustor, né? Ou bate algum disjuntor ou algum interruptor e acaba apagando a iluminação que está sendo garantida para os trabalhadores que estão realizando atividade dentro do espaço confinado. Então, é por isso que a importância desses trabalhadores terem conhecimento dessas atividades. Implementar um programa de proteção respiratória de acordo com a análise de risco, considerando o local e a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido. Aqui, senhores, é nossa avaliação também, por meio do análise preliminar de risco, você vê se tem uma atmosfera explosiva, né? Ou se tem uma ausência de oxigênio naquele local, para fazer o controle via equipamentos mecânicos, né? Ventilação mecânica. Às vezes tem que fazer uma adaptação, às vezes tem que retirar algum gás tóxico que tem no local. Então, é nessa avaliação aqui da proteção respiratória que você identifica os riscos e aplica as medidas de controle para que as atividades sejam desenvolvidas. Vamos continuar aqui nas nossas medidas pessoais. Todo trabalhador designado para trabalhar em espaço confinado deve ser submetido a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar, conforme estabelece a NR 7, que é o nosso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e a NR 31, que é Saúde ou Segurança e Saúde na Agricultura, Pecuária, Civicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. O nome é gigantesco da norma. Mas são exames que os trabalhadores têm que fazer, né? São os exames admissionais, os exames periódicos,
né? Aí tem que ver os exames complementares, né, da NR35. Na sua maioria, as atividades de espaço confinado também contempla trabalho em altura, né? E tem que ser feitos esses exames. Exames admissionais e exames periódicos. E essa periodicidade tem que obedecer ao nosso programa de saúde médico passional. Tem que ver as funções e as periodicidades da realização desses exames. É importante também mencionar aqui que quando os trabalhadores eles fazem os exames admissionais, podem ter casos, depois de um tempo, que a pessoa pode desencadear alguma doença que ele se torna impeditivo para a realização, principalmente em atividade em altura. Por isso da importância desses exames periódicos, né, ser mantido em dias. Aqui está, capacitar todos os trabalhadores envolvidos, direto ou indiretamente, com os espaços confinados, sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle, conforme previsto no item 33.3.5. Sobre essa responsabilidade, direitos e deveres, eu até dei uma explanada logo no início. Nós falávamos lá da nossa Constituição Federal, eu tratei um pouquinho sobre direitos e deveres dos trabalhadores e mencionei também que era onde tinha as nossas normas regulamentadoras. Então, o empregador ele tem que capacitar os funcionários para que eles recebam os treinamentos, né? Inclusive, tem outros documentos que mencionam os equipamentos, as atividades, que é a nossa ordem de serviço, né? A ordem de serviço por função, descrevendo os equipamentos mínimos necessários para os trabalhadores utilizar, os EPCs, enfim. E o empregador tem que garantir esses treinamentos. O número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaço confinado deve ser determinado conforme análise de risco. Eu também acho que já mencionei para os senhores aqui a elaboração da APR, com análise preliminar do risco antes de iniciar a atividade, e com essa análise preliminar, já descrevendo a atividade que vai ser desenvolvida, aqui faz-se o levantamento da quantidade de funcionários que irá necessitar a atividade. É claro que tem alguns fatos atípicos ou alguma situação crítica que precisa que às vezes tenha mais pessoas naquele espaço para mover alguma peça, fazer um determinado serviço. Aí tudo tem que fazer uma análise, ver o procedimento que vai ser realizado, enfim. É por meio desse levantamento da execução do serviço que se descreve a quantidade de funcionários para executar a tarefa. É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada. Isso com certeza é uma garantia maior para a segurança do trabalhador, sempre ter 2 ou mais pessoas, né, numa ocorrência de acidente, ou para pegar um determinado peça ou material, dividir um peso, e enfim, um trabalho conjunto para que uma pessoa não fique desamparada, principalmente nesse tipo de atividade, onde ocorrem muitos casos de inalação de produtos tóxicos ou inflamáveis, e a pessoa só pode ser muito mais vulnerável para essa pessoa estar trabalhando ali sozinha. Então a norma já descreve, deixa aqui de forma clara que é vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada. E agora, senhores, vamos tratar aqui do supervisor de entrada, uma questão de prova. Quem está lembrado, o professor falou que ia mencionar aqui alguns itens de prova que ia ser trabalhado. Não esqueçam, o supervisor de entrada deve desempenhar as seguintes funções. Vamos lá ver a função do supervisor. Emitir a permissão de entrada e trabalho antes do início da tarefa. Então, é função do supervisor de entrada. Executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na permissão de entrada de trabalho. Lembra do nosso medidor de 4 gases, que vai ser tratado mais para frente, que é o medidor que tem que conferir o ar, a atmosfera daquele local, fazer os testes. Lembrando que eu já mencionei também que o teste não pode ser feito a pessoa entrar com o equipamento, preferencialmente que utilize-se um meio para que possa inserir esse medidor de teste antes do trabalhador entrar no local, verificar como está o local, depois o trabalhador adentra esse local. Primeiro tem que aferir antes do trabalhador entrar. C. Assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes.
a nossa equipe de brigada, ou alguém de apoio, ou um trabalhador treinado para prestar as emergências ali, se necessário. Cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quando necessário. A responsabilidade do nosso supervisor cancelar os procedimentos sempre que for verificado uma situação de emergência ou algo que possa ser nocivo para o trabalhador, o supervisor tem que cancelar os procedimentos de entrada. Encerrar a permissão de entrada e trabalho após o término das atividades. Sempre que terminar as atividades, encerrar, né, a permissão de entrada, e se for eventual necessidade de um mesmo acesso no mesmo dia, tem que abrir outra permissão de trabalho. Encerrou aquela atividade, encerrou também a permissão de entrada. De repente o cenário mudou, o risco mudou, é preciso fazer uma análise, é preciso abrir uma nova PET, descrever a atividade para ser desenvolvida, a quantidade de funcionário novamente e para reiniciar a atividade. Vamos lá, continuando aqui. O supervisor de entrada pode desempenhar a função de vigia. O vigia deve desempenhar as seguintes funções: manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade. Então aqui, senhores, o vigia tem um papel muito importante: manter a contagem, né, do número de trabalhadores ali de forma contínua até o encerramento da atividade. E também, quando se fala em vigia, algumas pessoas pensam assim, o vigia é o cara só para vigiar a atividade em si. Não, mas ele faz o controle também, porque às vezes acontece muitas pessoas curiosas, vendo a atividade ali, não está relacionado dentro da análise preliminar de risco, nem na permissão, na PET, e a pessoa às vezes quer adentrar num local que não é autorizado. Então o vigia faz o controle de forma geral, né? Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados. Então o rapaz que controla as atividades em si, né? Adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento pública ou privada, quando necessário. Essa equipe de salvamento privada normalmente é a brigada, né? Em alguns contratos que tem essa brigada, ou então ou pessoas treinadas, colaboradores treinados para fazerem o resgate. E a equipe pública nada mais é que o pessoal do SAMU, bombeiro, né? E aqui tem um caso muito importante, porque tem locais, tipo em metrópole, cidade grande, onde o tempo-resposta para o atendimento público gira em torno de 5 a 10 minutos, 15. Agora imagine um local ermo, né? Um lugar distante, né? Imagine que aqui, Brasília, São Paulo, Rio, outros locais que a RCS tem contrato, é bem mais tranquilo, mas imagine que seja num local mais isolado, onde o primeiro local de apoio esteja com tempo-resposta de 1 hora. Então, se às vezes acontecer um acidente com um funcionário, no local onde ele está inalando um gás tóxico, ou próximo de um produto inflamável, onde aconteceu um incidente, o tempo de resposta ficou superior a 10, 12 minutos, dificilmente essa pessoa será encontrada com vida. Tá? Então é importante essa equipe privada ter funcionários treinados para que possa tomar as primeiras medidas, né? Salvo se o limite desse atendimento. Se for um caso muito grave, onde os trabalhadores não têm conhecimento do qual procedimento necessário, o mais fácil o mais correto seria só o atendimento pela equipe pública, né? Às vezes tem que remover uma peça, né? A situação é mais complexa, daí a equipe privada fica limitada aos meios de atendimento. De operar os movimentadores de pessoas, né, que é o nosso tripé para a entrada nos espaços confinados. Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo
sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. Tá? O vigia não poderá realizar outra tarefa que possa comprometer o dever principal, que é de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados. Cabe ao empregador fornecer e garantir que todos os trabalhadores que adentrarem em espaço confinado disponham de todos os equipamentos para controle de risco previsto na permissão de entrada de trabalho. Então, a obrigação do empregador dispor desses equipamentos mínimos necessários para desenvolver as tarefas. Em caso de existência de atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, a atmosfera IPVS, o espaço confinado somente pode ser adentrado com a utilização de máscara autônoma de demanda de pressão positiva, né, que faça a questão do alinhamento do ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Então, senhores, aqui é a verificação de uma atmosfera explosiva, né, fazer uso dos equipamentos necessários. Aqui eu tenho um modelo de permissão de entrada de trabalho. Eu vou estar passando aqui os pontos, o que tem que ter no mínimo escrito no corpo desse documento, tá? Então vamos lá. O nome da empresa tem que constar, tá? O local e o número do espaço confinado. Isso aqui tem que ser feito uma identificação nesse espaço, nessas PET, para cada local fazer uma abertura de fazer uma contagem dessas PETs, tá? Data e horário da emissão e término dos trabalhos, tem que ser datada também. Trabalhos a serem realizados, tem que especificar, vai ser uma limpeza de um determinado duto, vai ser uma manutenção de tal coisa, vai ser uma expensão de algo, então tem que ser descrito na PET. Trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado. Então, nesse corpo desse documento também tem que ter, né, quem são essas pessoas que irão desenvolver suas atividades. Nome do vigia e do supervisor. Tem que deixar de forma clara, né? Vigia e supervisor. E a equipe de resgate. A permissão de entrada de trabalho, a PET, deve ficar visível no local de realização do trabalho. Preencher, assinar e datar 3 vias antes do ingresso. Então, aqui ó, a PET tem que ser em 3 vias, tá? Daqui a pouco eu vou falar quem são essas pessoas que terão acesso a essas 3 vias, tá? O sistema de controle da PET, o sistema de controle de PET, número numerado e arquivado, né? Esse arquivado aqui foi o que foi mencionado na norma, tá? Que tem que ficar arquivado por no mínimo 5 anos, tá? Cópia para o entrante, o vigia e empresa. Então aqui a gente descobriu já as 3 vias, né? A cópia tem que ficar com o entrante, que é os funcionários, um com o vigia e outro com a empresa. Lembrando lá que eu falei da responsabilidade do empregador, tem que ficar anexadas, né? Elas têm que contemplar números, tem que ficar armazenadas, tanto para a vistoria do Ministério do Trabalho, como para um rastreio, né, de identificar quais foram as atividades desenvolvidas no passado, né? Identificação, controle também. Encerrar a PET ao final da operação. Disponibilizar os procedimentos da PET aos trabalhadores. A PET é válida para cada entrada. Isso aqui é importantíssimo, né? Terminou a atividade, encerrou a PET. Vai realizar uma nova tarefa, abre-se uma nova PET. Tá, senhores? Monitoramento atmosférico deve ser constantemente mantido. Esse aqui é aquela avaliação que a gente leu no slide anterior. A avaliação atmosférica tem que ser feita contínua, né, até finalizar a atividade. Imagine que os trabalhadores estão ali desenvolvendo suas tarefas e acontece um vazamento de gás, né? Se a pessoa não tiver com o medidor ou se não estiver sendo ali conferido no momento, a pessoa inala, o funcionário inala
um produto tóxico ou perigoso, né, nocivo à saúde dele, e acaba desmaiando e o acidente está causado. Exemplos de locais e atividades realizadas em espaço confinado. Lá no início do nosso treinamento, eu mencionei alguns locais de espaço confinado, dei alguns exemplos. E aqui agora vamos tratar de alguns locais onde geralmente são encontrados espaço confinado e também os serviços, né, que são realizados. Locais onde geralmente encontramos espaço confinado: indústria de papel, celulose, indústrias gráficas, indústria alimentícia, indústria de borracha, indústria de roupa, matéria-prima de couro, têxtil, indústria naval, indústria química, indústrias petroquímicas, data centers. Aqui, senhores, eu tenho só são locais meramente exemplificativos, né? Existem mais outros locais, claro. Aqui eu trouxe só alguns onde são mais encontrados. E quais são os serviços que são desenvolvidos em espaço confinado? Tem vários, né? Limpeza, inspeção de equipamento, manutenção, reparos, instalação de equipamentos, resgate de trabalhadores acidentados, operações navais, dedetização, limpezas de caixa d'água. Tá vendo? Tem vários exemplos aqui.